Olá, meus queridos e amados irmãos e meus amigos. Aqui é o pastor Josué Brito. Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso tema de bibliologia. E hoje a gente vai começar, não é, com a nossa terceira aula. A terceira aula está aí na tela para você, falando sobre revelação especial. Hoje promete, nossa aula vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas antes da gente começar a aula, eu tenho algumas coisas importantes para a gente falar. Primeiro, eu gostaria que você nos ajudasse através aí da inscrição do nosso canal e também divulgando, né, para as pessoas, para os seus amigos, para os seus parentes, para que as pessoas possam assinar o nosso canal. E isso está aí, a gente já está chegando a marca de 650 inscrições, a gente precisa ainda de mais 350 no mínimo para a gente conseguir atingir aí o nosso patamar de 1.000 inscritos. Mas hoje, nesse momento, a gente está aí com esse número, é importante que você faça isso. Segundo, você que ainda não assistiu às aulas anteriores, todas elas estão ficando aqui no nosso canal, né? Então tem a aula número 1, tem a aula número 2. Na aula número 2 eu coloquei o slide, o PDF do slide. Todos esses slides que você vai ver aqui hoje, inclusive, estão aqui na descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode baixar o PDF para que você acompanhe, até porque nós não adquirimos muitos livros. Tem gente fazendo curso de outras cidades, tem gente fazendo curso em outra cidade, né? Então você pode baixar aí o link, está me dando um trabalhozinho bom para fazer todos os slides, mas amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E aí você vai acompanhar sem perder praticamente nada do nosso material que a gente tem no nosso livrinho. Na semana passada eu falei que se você quisesse adquirir o material, pode fazer diretamente aí do site da Lerban, que é a nossa editora, não é? Da Lerban. Também vai estar aí a descrição no vídeo. Vou pedir para que o Lucas coloque. E esse é o material que a gente está utilizando, né? A doutrina, a bibliologia, a doutrina das Sagradas Escrituras, né? A doutrina das Escrituras a gente está utilizando. Hoje a gente está começando aí a nossa terceira aula, a partir da página de número 17. E vai ser bênção em nome de Jesus. Todo mundo aí participando, todo mundo junto. Vai ser bênção. Mas eu quero orar antes de começar a nossa aula e também responder a uma perguntinha aqui que foi colocada pelo nosso querido Helder na semana passada. Se você, eu não estou mais respondendo a perguntas aqui no momento do chat, porque às vezes pode surgir uma pergunta que a gente não está preparado para esse momento de resposta. Então, eu estou fazendo o seguinte: eu estou dando a aula, vocês estão no chat, até porque não tem como eu ficar vendo o chat tudo ao mesmo tempo. Aqui, o chat ao mesmo tempo, aí fica complexo, fica muito complicado. É muita coisa simultaneamente. É a gravação, é o PowerPoint, são as aulas, então a gente fica com esse tanto de coisa ao mesmo tempo. Então eu estou respondendo posteriormente. Então, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat aqui, tá certo? E aí eu vou responder na aula, na próxima aula. Se também houver uma necessidade, eu quero dizer para você, existe um grupo de WhatsApp. Se você não está incluído no grupo do WhatsApp e quiser colocar o seu número aqui no chat também, a nossa querida Sara, ela vai captar o seu número, vai anotar, né? Ela está sendo aí a nossa secretária ad hoc do nosso curso, e aí ela vai enviar, vai colocar você no grupo para a gente poder ter você aí e a gente passar as informações do grupo de WhatsApp. Esse grupo ele é exclusivamente para essas mensagens e perguntas e a gente ter esse canal de comunicação com vocês aí, tá bom? Então vamos orar, vamos orar. Pai, nós te louvamos nesse momento, nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por mais esta oportunidade, mais uma aula. E nós queremos te agradecer pela vida dos nossos alunos, pela vida do Deus de todos os irmãos. Nós estamos nos preparando para fazer a obra do Senhor. E muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Então,
A pergunta da semana passada, Helder colocou aqui, né? Eu falei sobre a revelação geral, que é a revelação, lembrando você que na revelação geral, a gente vai até fazer uma recapitulaçãozinha aqui nessa aula de hoje. Na revelação geral, a gente fala que Deus falou através do mundo, Deus falou através do nosso corpo físico e também através da história. Aí ele disse assim, que o estudo foi bom, mas ele acha que esse conceito de revelação natural tem muitos furos. É por isso, Helder, que nós vamos entrar hoje aí com a revelação especial, porque Deus vai fechar todos os aspectos, né? Mostrando aí para nós que realmente ele tem o domínio de todas as coisas. Outra coisa que ele colocou aqui, se a gente usar o exemplo da mitologia nórdica, eles não creem em um único Deus justamente porque usam a natureza como base. O sol é Deus, trovões, relâmpagos, etc. Isso não era só os nórdicos, não. Os gregos também utilizavam essas fontes, tá bom? Ele falava isso, eles usavam isso. Agora, é óbvio que em todos os aspectos eles estão percebendo, essa era a ideia de Deus, olha, percebendo que há uma divindade por trás, tá certo? Há uma divindade por trás de todos os efeitos, de todos os projetos, de tudo que existe e acontece na natureza. Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Aí outra pergunta aqui que ele deixou, que ele colocou assim: se o pecado mudou o mundo, antes do pecado o mundo era perfeito? Com certeza. Deus havia planejado o Éden perfeito, não é? Os animais não tinham medo do homem, isso aí veio depois do pecado. Não havia as espinhos, não havia cardos, abrolhos, não havia nem o homem não tinha que trabalhar com tanto ímpeto que Deus falou lá, você vai ter que ir agora com suor. Lembra, ó? Suor do teu rosto comerás. A mulher não teria que ter dores de parto. Então, tudo isso veio como consequência aí do pecado. Havia morte antes do pecado? Bem, essa pergunta a gente não tem assim uma denominação. Deus não preparou. Por exemplo, o homem não era carnívoro, o homem seria vegetariano, herbívoro, né? Comer folhas, frutos, tudo isso. O homem não precisava. Mas eu acredito que os animais, a gente não tem uma noção assim de que os animais iriam viver para sempre, o homem viveria para sempre. A gente não tem essa conotação. Tanto que, mas eu creio que poderia ter morte, não no sentido da morte como culpa do pecado, mas como um momento assim de extinção daquele corpo, daquelas pessoas ao momento em que estavam vivendo. Não sei se deu para explicar direitinho, mas hoje a gente começa então com a nossa aula. Amém? Vamos lá, vamos todo mundo junto aqui, começando nossa aula. Deixa eu abrir aqui a Bíblia, né? Porque a gente vai utilizar aqui alguns aspectos da Bíblia e a gente vai estar então trabalhando aí com a nossa aula. Então, nosso primeiro slide está aí, né? Bibliologia, doutrina das Escrituras e falando sobre revelação especial. Vamos lá, vamos começar então com o primeiro versículo de hoje, que é o versículo que a gente trabalha aqui, não é? João, versículo para decorar, o primeiro versículo que está aí, não é? Ele, João, capítulo 1, versículo de número... gente, eu botei o versículo errado. Eu conserto depois. Eu olhei o versículo 8, né? Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui está falando de João, foi mal. Era João 1,18. Então vamos dar uma pulada nesse aqui, não é? E vamos direto então para o nosso texto de Hebreus. Eu conserto depois lá no PDF, que na verdade o texto é João 1,18. Então 1,18 vai dizer o quê? Vai dizer assim, olha... Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então eu tinha colocado ali João 1,8, mas na verdade era um João 1,18. Então a gente vai arrumar esse slide aí, tá bom? Para a gente poder estar trabalhando aqui em nosso aspecto aqui, tá bom? Mas o texto agora de Hebreus, capítulo 1, versículo de número de 1 ao 3, aí sim tá tranquilo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro
de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Pronto, que coisa boa, não é? A gente ter esta informação tão precisa aqui de Hebreus falando sobre isso. Então vamos começar dizendo o seguinte, por exemplo, na lição anterior, a gente viu que a revelação geral, ela apesar de colocar à disposição de todo o conhecimento de Deus, né, de todos os conhecimentos da pessoa de Deus, não traz conhecimento suficiente para salvar uma pessoa. Aí a gente pergunta, não é? Como é que pode então o homem, como é que seria possível o homem conhecer a salvação de Deus graciosamente que ele nos concede, que Deus nos concede essa salvação? São perguntas. Há outro tipo de revelação? Então a gente vai entrar aqui no aspecto da revelação especial. E aí eu coloquei aqui essa revelação de Deus. Então eu tenho aqui os dois gráficos, né? Eu vou botar aqui inteiro para você ouvir, para você ver. Aqui, olha. Então eu tenho aqui a revelação. Esta revelação aqui é a revelação geral, não é a revelação geral que o mouse está passando aí, ó, que eu tenho pela consciência, ou seja, pelo meu intelecto, pela natureza e a história, como a gente falou aqui, da história de Israel, né? Eu contei que Deus planejou tudo, programou tudo aí na história de Israel. E agora na revelação especial que a gente está aqui trabalhando, nós vamos então aplicar aqui, ver a questão de Jesus Cristo, e aí a gente vai sim entrar na questão da Bíblia, o aspecto da Bíblia, do que Deus tem revelando aí a nós, tá bom, gente? Então a gente está aí começando esse aspecto, essa revelação de Deus, essa consciência, natureza, história de Israel, tudo isso na revelação geral. E na revelação especial, cortou um pouquinho aqui, não é? Mas deu para você ver aqui tranquilamente, não é? No nosso slide aqui, pronto, revelação especial, que Jesus Cristo e a Bíblia que a gente vai trabalhar no aspecto hoje, vendo tudo isso. Então vamos lá, a gente vai trabalhar então o aspecto número 1, falando sobre a natureza dessa revelação especial que é a revelação do próprio Jesus Cristo na nossa vida, na nossa existência. Então, o que é a revelação especial? É a automanifestação de Deus para certas pessoas. Deus vai se manifestar para homens, para pessoas. A gente vai explicar isso bem detalhadamente daqui a pouquinho, não é? Em tempos e lugares definidos. Então, Deus tem um momento que Ele quer se revelar, a forma como Ele quer se revelar e para quem Ele quer se revelar, tá bom? Então, essa auto-manifestação de Deus, por meio desta revelação, então, os seres humanos vão tomar conhecimento de como Deus vai resgatar os pecadores por intermédio da pessoa e por intermédio da obra de Jesus Cristo. Presta atenção, isso é muito importante. Olha, isso aqui é sério, não é? Esta revelação, olha a pergunta que o nosso Helder fez lá. Então, na revelação geral ficou lacunas, não é? Vamos usar essa terminologia. Tudo bem, realmente. Por isso que Deus precisou fazer, então, uma revelação especial, que é a revelação do Filho dele, de Jesus Cristo. Por meio dessa revelação, os seres humanos vão tomar conhecimento de como Deus vai resgatar os pecadores por intermédio da pessoa, da obra de Jesus Cristo, e como é que Deus permitiu que estes homens, então, entrem em um relacionamento redentor com Ele. Porque o objetivo de Deus é exatamente qual? Trazer esta redenção, trazer esta transformação na vida do homem, na vida do ser humano. Então, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é tão importante. Por isso que Jesus Cristo é fundamental para mim e para você, para que a gente conheça a pessoa de Jesus Cristo, meus queridos. Porque conhecendo Jesus, conhecendo a sua palavra, conhecendo os seus propósitos, a gente vai ter, então,
toda essa dinâmica aqui da palavra de Deus. Então, na revelação especial, esse slide não está aí no seu apostila, tá bom? Mas está no PDF. Então, olha, na revelação geral, Deus é conhecido vagamente, em uma espécie de linhas gerais. Então, Deus colocou tudo assim, muito vagamente, em linhas gerais. Existe um Criador do universo, que implantou sua lei moral em nossos corações, mas, pela revelação geral, pouco se sabe sobre ele além disso. Agora, na revelação especial, Deus se dá a conhecer com uma clareza, com uma plenitude que vai superar em muito a revelação geral. É por isso que é chamada de revelação especial. Deus especialmente trabalhando aqui para mim e para você, tá certo? Então, vale ressaltar que essa revelação especial, né? Ela não anula, preste atenção, ela não vai anular a revelação geral. Ela também não vai contradizer com a revelação geral e também ela não vai se tornar desnecessária. Eu não tenho que simplesmente, então para que eu quero revelação geral se eu tenho uma revelação especial? Porque é uma complementação. Eu estou vendo Deus, o Pai, sempre agindo, e aí, como ele houve o pecado, houve a ruptura, houve todo esse processo na vida do ser humano, Deus, então, ele vai trazer a mim e a você uma revelação especial, que é o próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, isso é muito importante. Então, ela não vai anular, não vai contradizer, nem tornar desnecessária a revelação geral. E ela vai fazer o quê, pastor? Ela vai acrescentar outras informações primordiais para a salvação do homem pecador, do homem, de dos tempos, de todas as eras. Ele vai trazer, então, esta revelação, esta salvação de uma forma tão tremenda e tão poderosa, tá bom? Então, essa revelação especial, ela é pessoal, ela é para mim, Pastor Josué, ela é para você, ela é para todas as pessoas de forma especial e pessoal. Pessoal, tá? Então, olha só, vamos ver aqui a manifestação, como é que Deus, como pessoa, se manifestou, dando o seu próprio nome. Vamos ler o texto, tá bom? Êxodo capítulo 3, abre aí a sua Bíblia, no versículo de número 14. A Bíblia vai dizer assim, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e isto que você dirá, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Então Deus estava revelando aqui o seu próprio nome. Aí eu poderia entrar aqui naquela questão de que os egípcios precisavam de um nome, por isso que Moisés ficou preocupado, mas isso não vem ao caso. Deus manifesta aqui agora o seu próprio nome, a sua própria palavra, a sua própria existência. Vamos para a segunda parte. Ele firmou aliança com pessoas, com indivíduos. Então eu tenho aqui Gênesis, capítulo de número 9, no versículo de número 17, do 7 ao 17, eu não vou ler tudo, né? Deus então disse, sejam férteis, multipliquem, se espalhem pela terra, proliferem. E aí Deus disse a Noé, aqui Deus está falando com Noé, não é? Deus falou para ele, não é? Com seus filhos, vou estabelecer a minha aliança com vocês, com seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Olha o versículo 11, que importante, grafe aí, marque aí na sua Bíblia. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pela água de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus aqui está firmando alianças com Noé. Vamos para o capítulo de número 12. Deus firmando uma aliança com quem, gente? Com Abraão, do 1 ao 3. Então disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, vá para a terra que eu vou te mostrar, lá eu vou fazer de você um grande povo, te abençoarei, farei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que coisa interessante.
Deus aqui está firmando uma aliança com esses indivíduos. E aí, Deus firma uma aliança também com o povo de Israel? Com certeza, porque o povo de Israel é o povo dos olhos de Deus, né? Deus tem todo esse carinho aí com o povo de Israel. Vamos ver 19, versículo 5 até o versículo 6. Agora, se me obedecem fielmente e guardarem, se me obedecerem, desculpe, fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, olha o que Deus está falando aqui. A terra toda é minha, mas eu estou firmando uma aliança específica, peculiar com vocês, com o povo de Israel. Versículo 6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus está firmando essa aliança com o povo de Israel. Presta atenção. O povo de Israel, infelizmente, eles não deram continuidade a esta aliança com Deus. O que Deus fez? Deus parou com essa aliança. Esse povo foi perseguido, foi levado para o exílio. Esse povo passou por um monte de problemas. Deus simplesmente abdicou e jogou fora esse povo? Não. Deus agora firma uma nova aliança com quem? Através desse versículo. Conosco, com a igreja, com o Israel espiritual. Tem alguns teólogos que não gostam, mas eu gosto muito dessa expressão, não é? Com o Israel espiritual. Então, Deus hoje fala, lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, né? Que nós agora, a igreja do Senhor, nós somos reis, sacerdotes do Senhor, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, Deus firmou essa aliança agora com o povo dele, e isso é muito importante, meus queridos, essa revelação pessoal. Deus manifesta o seu nome, Deus firma aliança com os indivíduos e com a nação de Israel, e agora com a igreja, com o seu povo, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui eu vou falar agora desta natureza antrópica. Por quê? Era o aspecto de Deus estar usando linguagens humanas. Deus usou o hebraico, porque era a língua do povo de Israel. Deus usou o aramaico em algumas poucas porções do Velho Testamento, e no Novo Testamento nós vamos ter o grego, que era o grego falado pelas pessoas, que a gente chamava de grego koiné, ou seja, grego comum. Koiné significa comum. O grego da rua, o grego das pessoas, o grego que todo mundo falava. Então, esse é um aspecto da revelação aqui. Segunda, o aspecto aqui, a categoria humana. Deus usava falava com os homens através dos pensamentos, através das ações. Vamos ver o texto para ficar claro aí para vocês? Abre aí a sua Bíblia. Não é só eu que tenho que abrir a Bíblia, não. Você também. Vamos lá. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Ele está falando aqui de Deus, não é? Nossos pais nos disciplinaram por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. E ele termina dizendo que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, quanto mais tarde, porém, vai produzir frutos de justiça, de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Tá vendo aí que coisa interessante? Então, Deus está usando o pensamento, Deus está usando ações. Que ação? A disciplina. Nesse texto aqui, especificamente, Deus está usando as disciplinas. E, em terceiro, Deus está fazendo parte da experiência comum, ou seja, Deus está utilizando sonhos, Deus usa sonhos, e na cotidiano dos homens, ou seja, que é aqui, quando eu falo de encarnação,
Eu não estou me referindo aqui à encarnação pregada pela doutrina espírita, mas eu estou falando aqui do próprio Jesus Cristo que veio viver a vida comum dos homens. Jesus aqui, ó, andando, conversando, sentindo fome, sentindo cansaço, dormindo, tá certo? Jesus com a vida comum, a vida cotidiana, minha vida cotidiana e a sua vida cotidiana. Então, isso é muito importante da gente entender. Vamos lá. Segundo tópico aí é a necessidade da revelação especiais, tá bom? Mas se você quiser, voltando aqui rapidinho para esse aspecto aqui da encarnação do homem, marque aí na sua Bíblia João 1,14, lembra? E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Aí está falando da encarnação, né? Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Que coisa linda, coisa tremenda. Eu amo esse versículo, tem uma coisa linda esse versículo, fala muito ao meu coração. Então, vamos lá. Tópico 2, a necessidade dessa revelação especial. Então, aí a gente vai lidar basicamente com duas questões, não é? A primeira é, por que a revelação especial era necessária? Eu já comecei respondendo lá atrás isso. E a gente vai dar aqui, então, seguimento, né? E a segunda expressão aqui, que eu vou botar aqui para você na tela inteira, né? A segunda expressão é: seria esta revelação especial um fenômeno posterior à queda? Lembra? Aí tem um pouco daquela pergunta lá do nosso querido Elder Kim, não é? Seria essa revelação especial um fenômeno posterior à queda? Então a gente tem que entender isso aqui, não é? Vamos voltar aqui para a gente destrinchar agora esses dois aspectos tão importantes aqui do nosso texto. E aí a gente vai para a leitura bíblica. Eu não marquei aqui, acredito que não marquei, deixa eu ver. Ainda tem uma terceira perguntinha que está aqui na revista, né? Será que o pecado do ser humano tornou imprescindível ou tornou esta revelação especial de Deus imprescindível? São essas três questões que a gente vai estar trabalhando aqui, não é? Entendeu? Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante para o nosso coração. Vamos lá. Então a gente vai trabalhar o aspecto aqui, vamos ver. Pronto, Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, a gente vai trabalhar bem no comecinho lá, não é? Da Bíblia, Gênesis 1, 28, e depois o 2, 16 a 17, falando sobre comunicação. Olha aí, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então Deus aqui está falando de algo racional, propósito de Deus. Propósito de Deus para o ser humano, tá certo? Qual era o propósito de Deus ter criado o homem? Criou o homem para ficar solto lá no jardim, caminhando, sem nada. Não. Deus tinha um propósito sobre tudo isso. Então Deus diz aqui para que nós nos multiplicássemos, não é? Fazer filhos, criar famílias, constituir tudo isso, subjugar a terra, dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, tudo aí. Deus então colocou isso de forma muito categórica para nós. Capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente da árvore do jardim, de qualquer árvore do jardim, mas, versículo 17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Presta atenção nessa sentença. Deus está dizendo aqui, não é? Classicamente, Deus está fazendo aqui, ó, ações racionais, tá aqui em cima. Ações racionais, ações proposicional. Deus está dando uma proposição, Deus está dando um encaminhamento para o homem, e Deus está falando também uma forma direta do Criador para com o homem. Então Deus está dizendo: olha, vocês podem comer de todas as frutos, mas não coma da árvore do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. A pergunta é: o homem morreu instantaneamente? Comeu o fruto e morreu? Não. O pecado trouxe essa consequência. O homem morreu, aí no sentido houve uma ruptura, ó, do homem para com Deus. Perdeu aquele elo,
a conversa. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias na viração do dia, nesse período aí das 5h30, 6 horas da tarde, para virar do dia para a noite. Deus vinha para conversar, para saber como é que Adão tinha passado o dia, o que ele descobriu naquele dia, quais foram as coisas bonitas que estavam acontecendo, mas de repente o homem perdeu tudo isso por conta aí do pecado, e isso trouxe um prejuízo muito grande para todos nós, não é? Então, aí a gente está respondendo aqui aquela pergunta, não é? A revelação era necessária? Sim, era muito necessária, não é? Seria a revelação especial um fenômeno posterior à queda? Ela não é um fenômeno posterior à queda. Deus já tinha planejado tudo, a vinda de Cristo, não no aspecto dessa morte, mas Jesus viria para estar conosco, para viver conosco, para a comunicação, não é? Porque Deus sendo Espírito, Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem Espírito e verdade. Jesus veio com uma encarnação no sentido de estar conosco, de viver conosco, de estar em uma vida uníssona com a nossa. Claro que o projeto de Deus era outro, lá no passado era outro, antes da queda, não é? E aí, Deus, aqui eu peguei essa imagem aí, eu achei essa imagem interessante, de Adão aí, antes da queda, conversando, nessa luz aí da ideia de que Deus estava conversando diretamente com o homem, conversando, idealizando, projetando coisas, e isso é maravilhoso, tremendo. Então, não é esse fenômeno aqui posterior à queda, não, não. Deus planejou sim essa revelação especial. Então, antes da queda, haviam assuntos, ou depois da queda, né? Assuntos que antes eram desnecessários. Por exemplo, vou botar aqui, ó. Deus precisava falar conosco sobre pecado, sobre culpa, sobre perdão, sobre redenção? Não. O homem não sabia nem o que era pecado, o homem não sabia o que era culpa, nem precisava de perdão ou redenção, ser redimido pelo Senhor, não é? Porque o homem não tinha esse fruto do pecado, não tinha nada disso, não tinha nenhum problema, não é? Então, esse fato da desobediência do primeiro casal, aí, tá certo? A desobediência do casal, as consequências trouxeram para toda a raça humana e tornou, então, aqui diz, mais intensa necessidade dessa revelação especial, não é? Então ele diz aqui na revistinha aqui, ó, que por exemplo, por causa da entrada do pecado no mundo, Deus agora precisa falar com o ser humano acerca de coisas que antes eram desnecessárias. E aí eu coloquei aqui, não é? O pecado, o perdão, a redenção. Então tudo está aí, a gente entendendo essa dinâmica, não é? Então, por causa da queda, capítulo de número 3 de Gênesis, por causa da queda ou pós-queda, não é? Os homens perderam o relacionamento de comunhão que eles possuíam com Deus. O homem perdeu isso. Lembra que eu falei aqui agora? O homem conversava com Deus, Deus conversava com o homem, dialogava, sabia como é que foi hoje, como é que foi isso, aquilo, tal, tal. Coisa maravilhosa, o homem perdeu tudo isso. O pecado afastou os seres humanos de Deus e os colocou num estado de rebelião ativa contra o Criador. Gerou no coração do ser humano uma ira, esse estado de rebelião, que foi introjetado isso na mente do homem pelo próprio Satanás. Isso é muito sério. Aí você vê hoje pessoas que zombam de Deus, que fazem chacota com o nome de Deus, que fazem piada, que fazem um monte de coisa. Tudo isso, infelizmente, veio com essa questão aí da queda, não é? Seres humanos, olha aí, obscureceu, o texto diz aqui, obscureceu o entendimento humano quanto às questões espirituais. Puxa vida, o homem perdeu essa conexão espiritual. Vamos para o texto, vamos lá, abre aí a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tá vendo? Então o homem perdeu essa capacidade
intelectual de discernir as coisas do Espírito Santo de Deus, as coisas do Espírito de Deus. Isso vai ser restabelecido na vida do homem quando, a partir do momento que o homem tomar a decisão de voltar-se para Deus, de estar com Deus, de viver com Deus, aí sim você volta a ter este Espírito de Deus habitando em você, dentro de você, e aí agora tudo vai ser diferente em nome de Jesus, tá bom? Então, ó, a revelação especial precisava... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu grifei aqui algo na sua apostila, que eu quero que você grife, né? E você que não tem, anote. Anote aí, diz assim, ó. Tornou-se crucial providenciar meios para expiar o pecado. Era para eu ter feito um slide sobre isso aqui, mas passei, não é? Eu grifei aqui apenas na apostila, não é? Tornou-se crucial. Deus teve que providenciar meios para que o pecado do ser humano fosse extinto. Para que o pecado do ser humano fosse extinto. Como, pastor? Lembra lá dos carneiros, das ovelhas que eram mortos lá no tempo lá do tempo, né? Aí Deus teve que pegar animais para serem mortos, porque o sangue já representava o sangue de Jesus Cristo, não é? Redimindo o homem da escravidão, reconciliando este homem com o Criador e justificando este pecador diante de Deus. Então Deus precisou fazer tudo isso para que o ser humano tivesse um contato de volta com ele. Então Deus precisou providenciar meios para essa expiação aqui, porque o homem tinha perdido todas essas questões aí da escravidão, da reconciliação, e também Deus precisou reconciliar a criatura com o Criador e justificar o pecador diante de Deus. Aí sim a gente entra agora aqui no finalzinho da página 18 aí, ó, a revelação especial precisava remediar tanto a limitação e a insuficiência do conhecimento humano sobre Deus, bem como indicar... Opa, eu estou aqui com a tela, desculpa. Vamos lá. Opa, aí assim. Agora sim. Então agora abriu aí o texto que eu estava lendo, né? A revelação especial precisava remediar tanto a limitação e a insuficiência do conhecimento humano sobre Deus, bem como indicar para o homem o caminho da restauração do relacionamento com Deus. Então, essa revelação de Deus, que é a revelação do próprio Cristo, a revelação do próprio Senhor Jesus, ela precisava remediar, tirar essas limitações, essas insuficiências. Porque antes era sangue de animal, como eu li aqui, não é? Redimir o homem dessa escravidão, trazer uma reconciliação com o homem, mas era algo muito, muito singelo. Precisou Cristo vir para restaurar este caminho do homem para com Deus e este relacionamento do homem para com Deus. Precisava, era muito sério. Gente, isso é sério, isso é muito. Então, o que é que eu entendo com isso? Que a revelação especial, ela é fundamental. Ela não é suficiente para proporcionar a revelação geral. Eu estou falando da especial e mudei o slide aqui para você entender. Ó. A revelação geral, ela não é suficiente para proporcionar o conhecimento de Deus necessário para termos um relacionamento correto com Ele. Não era. O que precisou? A revelação especial. Ela precisou vir. Ela precisou vir. Jesus precisou vir. Tá aí a imagem que está aqui embaixo da tela, aqui, né? Aqui embaixo. Essa é a imagem. Jesus precisou vir. Precisou morrer na cruz. Precisou dar a vida dele por mim e por você, para que a gente pudesse entender esta dinâmica da palavra de Deus. Aí eu quero ir para esse texto de Romanos, capítulo 10. Abre aí a sua Bíblia, Romanos 10. Versículo 13. Pastor, o senhor fala muito ligeiro, já abre a Bíblia muito ligeiro. Dá uma pausa aí no seu vídeo, tá certo? Rapidinho. E aí você, claro que a gente está ao vivo aqui, eu estou falando isso para quem estiver assistindo depois. Você pode dar uma pausazinha aí e depois vai ter a sequência aí para você encontrar o texto. Romanos 10, a partir do 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Então ele disse aqui, ó, todo aquele que invocar, tá vendo aí? Aí ele diz assim, pois invocarão aqueles que não creram? Então precisa ter pessoas que creem na palavra. Tá vendo? Olha aí o gráficozinho, né? Então aí o gráfico está trazendo essa informação seríssima para nós aí, né? Invocar. E como crerão se não ouviram falar? Se você não ouviu falar, como é que você vai crer? Olha, presta atenção no que eu vou chegar aí para você como aspecto da palavra de Deus, né? Aí ele diz assim, e como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se eles não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O que eu quis mostrar para você através deste gráfico aqui? Não é? Como é que vão invocar se não creem, se não ouvir, se não tiver quem pregue, se não enviar? Oh, meus queridos, a revelação especial de Jesus, ela é fundamental, tá certo? Mas o apóstolo Paulo está dizendo que ele não está descartando a nossa necessidade da pregação do evangelho. Nós precisamos pregar o evangelho de Jesus. Olha aí, ó. Vemos, portanto, a insuficiência da revelação geral, que exigia essa revelação especial. E o que acontece? Nós precisamos pregar este evangelho de Jesus Cristo todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, em todos os lugares. O texto que ele pede para a gente ler aqui está em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou a nós. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, não tem desculpa. Todo mundo está vendo aí o que Deus está fazendo, como está fazendo e a forma como ele está agindo. Vamos voltar aqui para o versículo 14, do mesmo capítulo, versículo 14 e 15. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo está dizendo que ele precisava pregar o evangelho. Versículo 16. Agora vamos para o capítulo 15, versículo 20. Capítulo 15, versículo 20 de Romanos. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outros. Paulo está dizendo aqui que ele precisava pregar o evangelho. A nossa missão é pregar o evangelho. Esse curso aqui está te preparando para que você, homem, mulher, jovem, idoso, seja um verdadeiro pregador do evangelho. Lembra que eu falei lá na primeira aula, o curso não é para que você fique envaidecido, para que você fique cheio de coisa, não, é para que você pregue o evangelho do Senhor Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Tá aí o gráfico, ó, voltando aqui, como invocarão se não crerem? E como crerão se eles não ouvirem? E como ouvirão se eles não tiverem quem pregue para eles? E como eles vão pregar se alguém não enviar? Aqui está falando também de doação de recurso financeiro. Como é que a gente vai mandar um missionário que está lá na África, como a gente ajuda lá, a missionária Ana Marta, a missionária Lícia, como o pastor Fred, que está lá na Europa, não é? Lá na Croácia, o nosso irmão Gil aqui, lá no trabalho que tem feito lá nos Clementes, a igreja desenvolvendo esses projetos, a igreja de Barra Nova, a igreja de Vila América, a igreja de Ibirapuera. Como é que nós vamos desenvolver tudo isso? Através da pregação do Evangelho de Deus. E para isso, todo mundo envolvido em um só propósito, em um só projeto. Amém? Perguntas, coloque aí no chat ou então você manda depois para mim também, tá bom? Vamos lá, vamos continuar então aqui com o terceiro tópico, os meios da revelação. Então Deus revelou quais foram os modos pelos quais Deus vai revelar aos homens e lugares e épocas específicas que a gente viu isso, né? Então a gente tem aqui essa revelação especial no Antigo Testamento e a revelação especial no Novo Testamento. A gente vai ver aqui
no Antigo e no Novo. A gente vai trabalhar esses dois aspectos. Vamos lá. Primeiro, aqui a comunicação verbal. Uau! Meu slide deu um erro ali em cima. 1, 2, 3, 1, 2. Eu acho que foi na hora que a gente estava montando aqui os slides. Mas você ignora isso aí. Comunicação verbal. Comunicação verbal. Eu vou tentar corrigir isso aqui agora. Então, essa comunicação verbal é a comunicação que Deus, ele já traz para nós aqui, para a gente entender, para a gente compreender esta comunicação, esta palavra de Deus que está sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, essa comunicação de Deus aqui de uma forma muito específica e poderosa. E aí a gente está falando disso aqui, gente, é lá no Antigo Testamento. Olha aí, comunicação verbal, consertei lá. Então, como foi que Deus conversou com o homem lá no passado? Então, a gente tem aí, Deus falou com o primeiro casal, a gente viu o texto aqui, nesse instante passado aqui, há poucos instantes. Deus falou com o primeiro casal. Deus conversou com Noé, mandando ele construir a arca. Deus falou com o patriarca Abraão, quando ele mandou sair lá da sua terra, a gente viu esse texto. Deus falou com Jacó, quando Jacó estava saindo ali da sua casa, fugindo lá em Betel, que ele viu aquela escada do céu, vindo Deus, tal, né? Deus falou com Moisés, lá na sarça ardente, com Davi, com o justo Jó. Deus conversou com Jó, mostrou coisas tremendas para Jó, não é? E também com vários profetas. Deus falou com Isaías, com Jeremias, com Daniel, com Ezequiel, com todos os profetas que Deus falou. Tanto que a questão que a gente precisa ter essa noção, de uma comunicação verbal, racional entre Deus e o ser humano, é a base de todos os enunciados dos profetas de Israel. E aí vem essa frase: assim diz o Senhor, porque os profetas chegavam ali com esta mensagem. E ele não dizia assim: olha, esta mensagem é minha, esta mensagem sou eu que estou dizendo. Não, pelo contrário, ele dizia: assim diz o Senhor. É Deus que está falando, é Deus que está mandando essa mensagem. E os homens precisavam entender, assumir e captar esta mensagem, a mensagem que vinha do próprio Deus para a vida deles, tá certo? Então, Deus falava como? Através, da palavra, verbalmente. Eles ouviam áudios. Opa, Deus falando. Foi assim que Deus fez com Moisés, lá na sarça ardente, não é? Deus falando com Moisés. Racionalmente, no raciocínio, eles entendiam que Deus estava falando. E proposicionalmente, que eu expliquei lá atrás, através de escritos, através da escrita do hebraico, daquilo que o homem recebia. Porque o profeta recebia, escrevia tudo lá no livro, não é? Aqui, na Bíblia, escrevia aqui no livro, na Bíblia, pá. E aí, eles recebiam essa mensagem proposicionalmente. E aí vem para aquele texto que a gente leu lá no comecinho de Hebreus. Lembra? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, ele falou através do Filho. Então, Deus falou através dos homens, através verbalmente, racionalmente, proposicionalmente, através do texto. E aí, ele traz essa informação. Outras formas de comunicação. Deus falou através de sonhos, através de milagres, através de visões, através de anjos e através da própria escritura, que é o proposicional que a gente viu lá atrás, né? Então Deus falou com José através de sonhos, Deus usou milagres através das mãos de Moisés, visões que eles viram, né? Anjos que chegavam em casa, conversavam com aquele povo. Deus usou N formas para conversar com os homens lá no Antigo Testamento. E agora, essa revelação especial no Novo Testamento. Deus falou também no Novo Testamento com sonhos, com milagres, com visões, com anjos, com escritura. Deus falou através de sonhos com José, de milagres através de Jesus, de visões, os anjos, as escrituras. Tudo isso Deus falou também através do próprio Cristo. E para preservar e garantir a transmissão da revelação especial ao longo dos séculos, Deus precisou, gente, escrever isso aqui, a Bíblia. Foi necessário registro de forma escrita. Olha aí essa imagem, não é? Os copistas, os homens de Deus que dedicaram tempos e tempos para
organizarem. Hoje você tem uma Bíblia como essa aqui, ela foi feita talvez uma tiragem aqui, não sei quantas aqui, pode dizer aqui, talvez, né? 50 mil. 50 mil Bíblias dessas foram impressas aqui. Essa que está aqui na minha mão. 50 mil Bíblias dessas foram impressas, tá bom? Mas, no tempo dos homens lá, os copistas tinham que escrever uma por uma, escrevendo. A gente vai ver isso daqui a mais tempo, lá na frente, quando a gente estiver falando sobre o texto mais propriamente falando. A gente vai ver sobre isso, né? Mas era necessário para que não se perdesse nenhuma das palavras de Deus, tá certo? Então Deus foi falando. Então a presença do próprio Deus, da encarnação do Senhor Jesus Cristo, que coisa maravilhosa. Jesus, a presença do próprio Deus, da encarnação de Jesus Cristo. E sem dúvida nenhuma, esta encarnação foi a ação mais completa de toda a revelação. Jesus, é óbvio que essa imagem que eu coloquei aqui, eu peguei na internet, uma imagem de um camarada fazendo um papel aqui de Jesus, não é a imagem de Jesus Cristo mesmo, não é? Mas quando Jesus veio, se revelou, ele trouxe toda essa informação, ele trouxe tudo isso de maneira extraordinária para as nossas vidas, para o nosso coração, em nome de Jesus. Isso é tremendo. Essa revelação foi a revelação mais completa de Deus, porque Deus, ele era o próprio Deus. Jesus, gente, o próprio Deus. Vamos ler aqui o texto de João, capítulo 1, não é? Eita, que esse texto é maravilhoso, né? João 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui na Nova Versão Internacional diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ver o capítulo 14, versículo 9. 14, 9, não é? Diz assim, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus está dizendo aqui, quem vê a mim, vê o Pai, eu sou o próprio Filho, eu sou Deus. Coisa linda, gente. Jesus, a encarnação, viveu entre nós aqui. 1 de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Eu acho lindo esse versículo, porque o apóstolo João está dizendo aqui assim, olha, com as nossas próprias mãos apalpamos. Ele tocou em Jesus e ele está dizendo assim, eu estou dizendo para vocês de algo que eu vi, que eu presenciei e que eu toquei. Ele tocou em Jesus. E porque ele tocou em Jesus, isso é fantástico. A expressão de Jesus Cristo aí na nossa vida. Amém? Então, eu volto aí para esse texto, né, de Hebreus, a epístola. Jesus Cristo é a revelação final de Deus. Olha aí, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas. Hoje ele nos fala através do Filho. Oh, que coisa maravilhosa. João, pensa aí. João está dizendo, eu estou falando para vocês porque eu toquei em Jesus, eu falei com Jesus, eu estive com ele, eu vivi com ele. Isso é tremendo, meus queridos irmãos. Isso é tremendo, isso é poderosíssimo. João está declarando isso. Aí eu fiz aqui esse pequeno esboço, né, para você entender aqui, lá de Hebreus. Ele fala aqui, ó, 3 aspectos. Vamos aqui para o mouse para você entender. Ó. Os profetas. Os profetas foram criados como criaturas de Deus. Tinham uma revelação parcial, ou seja, eles só viam aquilo que Deus mostrava. Eram adoradores e anunciadores da mensagem de Deus aos homens. Os anjos foram criados também, assim como os profetas, tinham uma revelação parcial, somente aquilo que Deus queria que ele falasse. Adoradores também e ministradores, ou seja, estavam à disposição para trabalhar pelo próprio Deus para a humanidade. E Cristo Jesus agora criou todas as coisas, trouxe a revelação completa
recebeu a adoração, só ele pôde receber essa adoração, e ele é Senhor de tudo. Aleluia! Que coisa maravilhosa, que coisa linda, que coisa tremenda. Jesus, meus queridos, quando Jesus falava no Novo Testamento, era Deus em pessoa falando. Você já parou para pensar nisso? O próprio Deus falando. Hoje a gente recebe através da Escritura, através da Bíblia, mas ali no Novo Testamento era Jesus Cristo, o próprio Deus falando com as pessoas. Quando ele se revela para aquela mulher samaritana, que ele diz lá para ela: eu sou o Messias. E aquela mulher fica perplexa diante desse fato e disse assim: olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, o Senhor está falando isso aqui. Isso é poderoso demais, isso é tremendo, isso é algo demais aí, de Deus, entendeu? Isso é tremendo, é coisa de Deus aqui. Então a gente vai fechar agora o nosso texto aqui, né? Paulo está dizendo aqui, volta aqui um pouquinho, né? No fim do Novo Testamento, ele deixa claro que a origem da revelação especial é o próprio Deus. Aí tem uns versículos que eu não coloquei aqui no nosso esboço, no nosso slide, não é? Mateus 16, a partir do versículo 16 e 17, Mateus 16, 16, 17. Atos, capítulo 10, versículo 10, tá? Quando Pedro está falando. Depois, em Gálatas 1:12, Paulo está se referindo aí a essa revelação do próprio Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, o próprio apóstolo João está recebendo essa revelação. Então, isso é muito importante para que você busque aí esses textos, tá bom? Eu vou colocar na descrição aqui do canal aqui depois para você. Mateus 16, de 16 a 17. Atos 10, 10, Gálatas 1:12 e Apocalipse de João, o livro das revelações 1:9, tá bom? Vamos agora então ao nosso último tópico, até porque a gente já está chegando aí a 1 hora de aula e a gente está fechando aqui o nosso tema, não é? Sobre a teologia do cotidiano. Então eu tenho 4 aspectos aqui para a gente entender aqui. Primeiro, a doutrina da revelação especial, ela vai manifestar o interesse de Deus em buscar esse relacionamento direto com o ser humano. E depois, mesmo que o homem se rebelou contra Deus, Deus mesmo assim quis falar com o ser humano. Olha aí. Então eu vou ler de novo, porque eu tinha esquecido de trocar aqui a tela. Pensa que é fácil? É trocando tela, mudando o slide, lendo a Bíblia, falando com vocês. É bênção, gente! É bênção, é bênção! Ô, glória! E se estiver gostando, vai dando like. Não esquece de dar o like aí na nossa aula, não, porque isso é bom para o nosso canal também, tá bom? Então, olha, a doutrina dessa revelação especial manifesta o interesse de Deus em buscar relacionar-se diretamente com os seres humanos, mesmo depois que esse ser humano se rebelou contra Deus. Mesmo assim, Deus quis falar comigo, Deus quis se revelar a você e a mim, e se revelou a todos nós e trouxe o seu Filho Jesus, Filho unigênito, para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Tópico B. Apesar de o homem ser o responsável pela quebra da comunhão e pela relação de inimizade com o Criador, mediante a revelação especial, Deus, que foi o Deus ofendido, não é? Tomou esta iniciativa de reconciliar por meio da encarnação e do sacrifício do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E eu vou ler esse texto aí juntamente com você. Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 21. Olha o que Paulo vai dizendo aqui. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nós recebemos essa mensagem, viu, gente? Nós é que temos que levar essa mensagem de reconciliação para as pessoas. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha que mensagem forte. O apóstolo Paulo está dizendo, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Lindo, 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 lindo. Sem comentários, sem comentários. Tremendo. Esta responsabilidade que agora é minha e é sua de levarmos a mensagem do Senhor Jesus. Letra C. Eu devo, então, compartilhar desse interesse, dessa iniciativa de Deus, cumprindo o meu papel de embaixador de Cristo, levando aos seres humanos a mesma mensagem de reconciliação. Acabei de falar aqui agora, versículo 19, não é? Então, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo no mundo e não levando em conta os pecados dos homens, nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu e você temos o papel de reconciliar e irmos até Cristo e levarmos as pessoas a Jesus, ao conhecimento, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito especial isso. Muito especial isso. Letra D, eu dividi em duas partes. A revelação especial ressalta que Deus comunicou sua vontade de forma racional, razão, verbal, Deus falou, proposicional, através das escrituras, inteligível a algumas pessoas, as quais fizeram um registro escrito. Ou seja, Deus pegou tudo isso e transformou nisso, na palavra, na Bíblia Sagrada. Deus colocou como a palavra eterna em nossos corações. E terminando o nosso slide aqui, essa doutrina nos desafia. Há um desafio aqui. Eu e você, nós precisamos confiar na mensagem dada por Deus. Ou seja, esta palavra, ela é absoluta, verdade absoluta, inquestionável. Mesmo que essa postura seja talvez inaceitável para o homem pós-moderno. O homem não quer aceitar. Que nada, esse negócio da Bíblia, esse negócio... Ela é a palavra de Deus, a infalível, a inerrante palavra de Deus. Ela é inquestionável. Através da sua vida e da minha vida, nós temos que declarar isso de forma clara, precisa, em nome de Jesus. Amém? E assim, a gente chegou ao final do nosso slide. Puxa vida. Eu acho que passou até rápido, não foi? Mas nós estamos chegando aí ao final do nossa aula de hoje. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, você viu que é muita coisa aqui para eu estar fazendo, coloque aí na descrição no chat, ou então manda aí. Você que quer se inscrever no nosso canal aí do nosso WhatsApp, não esqueça de mandar o seu telefone aí para a gente poder colocar você aqui no nosso grupo, em nome de Jesus. Vai ser bênção, viu? Vai ser bênção, bênção, bênção. A gente receber a sua mensagem. E também não se esqueça de se inscrever, de pedir o pessoal para se inscrever. Baixe aqui no Google Drive, aí que eu deixei aí esses nossos slides. Eu vou consertar ele aqui, essas coisas que ficaram faltando aqui, alguns pequenos ajustes, né? Principalmente o versículo primeiro lá e o outro, para você já receber tudo bonitinho aí na descrição, que eu coloquei o versículo 1, mas na verdade é o versículo 18, lá no começo. E aí, com certeza, é bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Olha, amanhã à tarde, às 16 horas, nosso canal vai estar mostrando aí o culto das Déboras. O culto das Déboras aqui na nossa igreja vai ser transmitido por aqui. À noite tem o culto da nossa juventude, a juventude lá falando sobre os selos do Apocalipse. Domingo de manhã, nossa escola bíblica dominical, às 9 horas e às 18 horas, o nosso culto em nome de Jesus. Tá bom? Outra coisa, se você quiser vir para o culto domingo de noite ou domingo de manhã, pastor, eu quero participar, eu quero ver lá o culto. Então, se você não está no grupo de risco, se você não tem problema de baixa imunidade, não está tomando algum remédio que prejudique você, venha com a sua máscara, tem álcool em gel aqui na igreja, a gente vai ter um grupo de no máximo 50 pessoas para que as pessoas assistam e participem do culto juntamente conosco. Algumas igrejas já estão abrindo assim essa oportunidade, então nós não estamos relaxando, nada disso. A gente está fazendo com muito critério, com muito cuidado. E que Deus te abençoe, que Deus te abençoe mesmo essa noite especial aí na sua casa, na sua vida, e que o Senhor nos guarde e nos proteja. Um beijo no seu coração, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a unção de Deus Pai e o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, sobre a sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, gente. E até a próxima semana, em nome de Jesus.